Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. A ciência aliada à tecnologia conduziu a criatura humana a patamares dantes jamais concebidos. Foi possível modificar completamente a estrutura do nosso planeta. Pântanos transformaram-se em pomares, desertos em jardins, ligaram-se ilhas a continentes. Mas quando o homem resolveu sair da face externa do planeta, conquistou o infinito, galáxias novas, uma concepção audaciosa do cosmos. E nesse sublime deslumbramento, ele voltou-se para entender a realidade de si próprio. A fim de conseguir o êxito, ele fez a jornada para dentro da constituição molecular da matéria e cativou a ordem que já existia no macrocosmo de maneira equivalente no mundo das pequenas partículas. Depois desses voos notáveis para fora e para dentro da constituição material, ele sentiu necessidade de fazer uma viagem para dentro dele próprio. Mas, apesar do grande empenho que vem sendo realizado desde há 40 mil anos, quando surgiram os pródromos da razão no ser que saía da fase animal, até esse momento, ainda não logrou interpretar-se a si mesmo. É por esta razão que neste mundo de glórias existem tantas misérias, que ao lado do poder, o olvido, que diante da grandeza, a pequenez, que os pigmeus estão sempre lutando contra os gigantes. Para poder realizar-se essa atividade, para poder lograr êxito, o ser humano está convidado a volver as páginas soberanas do Evangelho de Jesus. Porque as conquistas notáveis da ciência, que prolongaram a nossa vida na Terra, que lograram mesmo diminuir a dor, mascarar em determinados momentos, adiá-la, diminuí-la, toda essa contribuição não fez que o ser racional passasse a viver esse entendimento. A cada momento, a ciência, nos seus vários aspectos, fala-nos da necessidade de preservarmos a vida humana, a vida animal, a vida vegetal, preservar o planeta. As demonstrações são contundentes, mas nada obstante, o ser humano continua violento, rebelde, intoxicando-se e matando o próprio planeta. Naquilo que diz respeito ao bom tom, em relação à sua existência, ele tem os dados científicos, matematicamente comprovados, mas age ao império da emoção, sem a menor lógica, cada vez atirando-se mais no abismo do desequilíbrio, no fugaz prazer, na alegria de um segundo para o tormento de um largo período, porque perdeu o endereço de si mesmo. Qual seria esse endereço? Mohandas Karamchand Gandhi, fazendo uma análise ao seu tempo da melhor solução para a criatura humana, asseverou com emotividade: se a humanidade perdesse todas as obras sacras e ficasse apenas o Sermão da Montanha, não teria perdido nada. Porque o Sermão da Montanha é a mais notável contribuição do pensamento em todas as épocas da história para a plenitude humana. E exatamente esse Sermão da Montanha
de que nos iremos utilizar hoje em uma experiência autorreflexiva, em que cada um de nós avançará através da meditação nos conceitos de Jesus e na sua aplicação no cotidiano. Já basta de exaltados dizermos que página linda, que verbo eloquente, que lição maravilhosa, e continuarmos absolutamente o mesmo. Já soa o momento de colocarmos a proposta do bem em nosso mundo íntimo, não tanto para beneficiarmos os outros, mas para nos auto-beneficiarmos. A sociedade está cansada de promessas, está exalta de gurus, de líderes, de pessoas sacramentais, mas está necessitando de paz interior. E essa somente há de virá através de uma curada reflexão corajosa, para que não esperemos que os outros nos digam o de que nós necessitamos, mas para que nós descobramos o de que nos é indispensável e partamos na busca infatigável desse essencial. O preclaro codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, em uma página rica de beleza em O Livro dos Espíritos, aborda a questão do necessário e do supérfluo. As nossas dores mais angustiantes não são pela falta do necessário, mas do supérfluo. Temos saúde, ou somos saúde, e gostaríamos de ter isso, aquilo e aquilo outro. E aqueles que têm todas essas aspirações não são saudáveis. É paradoxal, portanto, constatar que o ser e o ter continuam em situações conflitivas. É mais importante ser que ter. Ser bom, ser nobre, do que ter coisas. Ser paz. Não apenas tê-la, ser. Porque quando se é, nada modifica. E quando se tem, normalmente se perde. Já que no mundo físico tudo é transitório, inclusive o mundo físico. Foi para poder realizar a saga dessa mensagem que Jesus abandonou o sólio do Altíssimo para viver com as criaturas humanas, para estar conosco, para poder desenhar a hora da plenitude e para que nós fôssemos ricos de harmonia interior, para que estivéssemos em perfeita ligação com Ele. E para tanto, antes de iniciar essa monumental sinfonia, que ainda permanece inconclusa, Ele demorou-se 40 dias em silêncio. Narram os evangelistas, seus amorosos discípulos, que Ele procurou a quietude do deserto, e ali durante 40 dias, 40 noites, procurando jejuar, não somente de corpo, mas também de alma, Ele manteve um grande silêncio para poder escutar a balbúrdia da humanidade. O notável místico americano Emerson teve a ocasião de dizer que não conseguia ouvir o que o povo falava, porque aquilo que as criaturas eram gritava tão alto que impedia de ele perceber o que falavam. Jesus, então, teve que fazer um grande silêncio para poder ouvir a balbúrdia daqueles que pretendiam falar alguma coisa. E foi logo depois desta jornada na busca de Deus dentro, no solilóquio com Deus, que Ele veio à Galileia. E numa região romanesca, caracterizada pelas brisas perfumadas das rosas de Sharon, Ele contemplou o lago,
depois de haver convocado aqueles que eram os seus companheiros para todos os instantes. E elegeu uma montanha, a montanha de Curum-Hatim, na parte septentrional do Mar da Galileia. E ali, olhando aquela bacia d'água, refletindo o céu azul turquesa, adornada pelas montanhas da Decápolis no outro lado, e pelas praias alvas de Magdala, de Dalmanuta, de Cafarnaum, ele abriu a sua boca. E jamais alguém diria o que ele disse, conforme anotou Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. A primeira proposta de Jesus é um apelo aos ouvidos da humanidade de todas as épocas. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque eles gozarão os céus. Quais são os pobres? Pelo Espírito. É uma proposta bastante audaciosa. Neste mundo rico de pobres morais, neste mundo fascinante de poderosos sem forças, de indivíduos que se caracterizam pela violência mental, ser pobre em espírito é um convite profundo à meditação. Qual é a minha pobreza interior? Eu que amo ao prazer, ao luxo, ao poder, pelos apegos ancestrais, resultantes do meu processo de evolução antropossócio-psicológica. Como é que eu poderia ser pobre pelo espírito, tendo sem estar encarcerado na posse? Ter as coisas, mas não depender delas para estabelecer paradigmas de felicidade. Estatuímos que a nossa felicidade é uma condicional. Eu somente serei feliz quando? Quando tiver isso, quando tiver aquilo. Quando conquistar uma pessoa, quando desfrutar de uma posição privilegiada. E esse indivíduo que é rico de ambição, não tem um espírito rico de paz. É atormentado, porque pode gastar toda a vida perdendo a riqueza que gostaria na busca de uma ilusão que pretende. E é necessário que aguardemos o melhor, mas que não desperdicemos o que temos. Porque a questão da felicidade não está distrita a parâmetros que têm o mesmo significado para todos. Para o glutão é a mesa farta. Para o confliteado é mais um complexo de inferioridade. Para o que acumula é mais 1 milhão ou 1 bilhão da moeda na qual ele situou seu poder. Para o transitório poder do mundo, é mais um cargo, é mais um destaque, com rejeição total pelos encargos, pelos deveres. Porque os cargos dão brilho, mas os encargos dão dignidade. Os cargos recebem aplauso, mas os encargos ninguém vê quando são bem executados. Então não valem. Na economia social do imediatismo, Jesus lembra-se desses que são pobres pelo espírito. Aquele que é pobre de eu e é rico de ego. O egoísmo, o egotismo, o egocentrismo. Mas esse eu transcendental, que ele tem a ocasião de exaltar no momento culminante da sua jornada no Jardim das Oliveiras, quando os bandidos vêm aprisioná-lo. E perguntam: quem é Jesus de Nazaré? Sou eu. Era o ser que transcendia a forma, que estava acima dos limites materiais. Eu sou, ou sou eu. Exatamente esse eu destituído de coisas, mas que é a realidade
que merece de Jesus essa colocação. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Pelo Espírito de amor, de abnegação, de caridade. Isso pode parecer muito pueril, porque no mundo que nós entorpecemos com as nossas paixões e que celebrizemos através das ambições sempre saciadas, ser parece não ter muito valor, porque a nossa disputa é parecer. Fazem-se escândalos somente para aparecerem. Atiram-se a abismos sem fundo somente para chamar a atenção. No entanto, o ser que planifica é deixado à margem. É necessário ser pobre pelo Espírito. Usar sem abusar. Desfrutar os bens da terra, que são mensagens dos bens do céu. Mas deixá-los com a naturalidade de quem não os tem. Porque tudo aquilo que nós temos não pode ter-nos a nós. Quantas pessoas me dizem, eu imagino morrer. Eu digo, mas é uma fatalidade. Não é por isso. É pelo que eu vou deixar. Eu digo, mas pode levar. Pelo menos uma parte. O problema é levar ad eternum. Porque chega um momento em que tem que ficar nos lugares onde foram conseguidos. Esses valores são meios, não são a finalidade essencial. Necessitamos do agasalho quando faz frio, mas nos liberamos dele quando sentimos calor. Não é justo que estejamos carregando aquilo que é supérfluo no momento em que não tem nenhum significado. Assim também as quinquilharias. Elas valem, como dizem os grandes místicos, porque distraem. E muitas vezes nos distraímos com essas ilusões, essas pequenezes, que nos enganam por um pouco. É um relax diante do cansaço natural da nossa existência. A primeira proposta de Jesus, portanto, é bem-aventurados aqueles que são pobres pelo Espírito, para que sejam ricos das bênçãos de Deus. Logo depois, ele ergue a sua voz e canta altíssimo, bem-aventurados os puros de coração. Ser pobre pelo Espírito é bem mais fácil. Ser puro de coração é bem mais difícil. Aquele que deve ser puro de coração tem que aprender a libertar-se do que tem. Mas principalmente libertar-se daquilo que gostaria de ter. Quantos escravos do que não tem. É até admissível que a pessoa se apegue ao que tem, mas apegar-se àquilo que gostaria de ter e não valorizar a vida diante de todas as concessões que lhe estão ao alcance, é um desequilíbrio interior de visão a respeito da vida. Ser puro de coração. Qual o melhor exemplo de pureza? A luz. Tudo conspurca-se, menos a luz. Se nós temos qualquer coisa que signifique imundícia, poderemos lavar. E a imundícia impregna o líquido que a retira. A luz beija o pântano com a mesma naturalidade com que o faz na corola de uma flor. Nem fica perfumada, nem fica com odores desagradáveis. Então, ser puro de coração é ter a capacidade de, onde quer que esteja, não se impregnar dos valores ambientais. Pessoas há que, no meio de outros que são ociosos, logo aderem. Aflitos, logo se agitam. Desesperados, logo se perturbam. E quando são convidados à harmonia, não tem espaço mental.
porque estão agitados. Aparentemente estão com a face no sorriso, mas a mente está profundamente aturdida. A necessidade de ser puro de coração é aquela mesma de conseguir amar sem nenhuma exigência. O nosso egoísmo é tão cruel que quando nós queremos algo, simpatizamos com algo, já a ambição da posse toma conta de nós. Não são poucas pessoas que dizem, eu amo tanto e sou infeliz. Mas não é porque ama, é porque deseja possuir o objeto amado. O amor só pode fazer bem, só ama quem tem sentimentos nobres. Mas se esses sentimentos estão acompanhados dos desejos, já não é amor. É troca de sensações. Tem que pegar. Não se contenta em ver e desfrutar. Tem que possuir. Eu recordo-me de uma vez que observava um espécime raro de uma orquídea. Era raríssimo. E uma pessoa ao meu lado disse, quem dera que fosse minha. E eu perguntei, para quê? Para exibi-la. Mas está sendo exibida. Mas não sou eu quem a exibe. Eu digo, então é outra coisa. Você não quer a orquídea. Ela é apenas um instrumento para você exibir o seu ego. Para que as pessoas não se preocupem com a beleza. E você se jacte de ter a orquídea, mas nunca terá a beleza dela. Porque ela vai fenecer. E você vai esperar alguns meses até que ela volte, se voltar. Porque não há uma certeza absoluta. Então, ser puro de coração é não trazer as cargas aflitivas dos desejos perturbadores e insensatos. É ser mais pobre do que rico. Pobre pelo espírito do que rico de coisas. Nas longas jornadas de uma existência muito larga, tenho convivido com pessoas pobres felizes e pessoas ricas amarguradas. A primeira questão da amargura do poder é a autodesconfiança. Porque o poderoso nunca acredita que ele é amado pelo que é, mas sim pela situação na qual se encontra. E tem grande razão. A maioria daqueles que cercam o homem e a mulher de poderes estão ali para poder desfrutar da aparente claridade na qual eles brilham. Não é por eles, porque assim que algo os ameaça, abandonam-nos e fogem quanto antes, para que não lhe salpique a lama da queda no poço abissal. Então Jesus fala, é necessário ser puro de coração, para ter o reino de Deus dentro de si. Como nós poderemos exercitar a pureza de coração? Tão fácil, amando no plano vertical, buscando no plano horizontal. É mais importante a nossa integração com o ser divino do que a nossa vinculação com as questões temporárias. Sempre reflexiono como a vida física é bela, forte e é enganosa. E como o nosso corpo é poderoso e é frágil. Esse corpo que aguenta a variação de muitas atmosferas, que resiste a embates terríveis, pode morrer com uma picada de um alfinete infectado. Apenas uma picada de alfinete. Desde que ele esteja infectado. Esta organização extraordinária depende de unidades invisíveis quase. As micropartículas constitutivas das células. E se uma célula desarmoniza-se, todo o conjunto está ameaçado. Porque na sua mitose, ela multiplica-se com celeridade, cai na corrente sanguínea. E em breve, todo o conjunto está fragilizado. Nós atribuímos ao corpo tanto poder.
E esquecemos de que o poder vem da mente, não é da matéria. E que esse poder vem do espírito, que exterioriza na mente cerebral. Daí a verdadeira manifestação de controle desta maquinaria está no espírito, nos hábitos ancestrais e nos hábitos atuais. Criar novos hábitos, pensar coisas agradáveis, prazenteiras. Ainda ontem eu falava com uma pessoa que me dizia que a sua é uma existência só de sofrimentos. E ele disse, mas agora você não está sofrendo nada. Bem agora. Mas quando eu sair, o senhor vai ver. Então a pessoa adora a desgraça, porque perdeu a faculdade de amar, então não quer inspirar amor, gosta de inspirar compaixão. E quando inspira compaixão, não é puro, porque isso é uma farsa, é um mecanismo. Então eu me recordo de uma crônica, na qual a mulher, para reter o marido dentro de casa, tinha sempre dor de cabeça no momento que ele ia sair. Mas tinha mesmo dor de cabeça. O seu emocional gerava um conflito, porque no inconsciente ele a amava, ficava ali escravizado. Até que ele se acostumou. Toda vez que ela tinha dor de cabeça, ele ficava. Mas como ele não era enfermeiro, ele arranjou alguém para cuidar da dor de cabeça dele. É necessário, então, que nós sejamos puros, que o nosso amor seja puro. Não tem artifício, não tem meandros escabrosos para reter o outro. Ninguém retém a ninguém. A pessoa para porque quer. E às vezes o corpo fica, mas não a pessoa. A mente vai além. E aquele ser que desejávamos aprisionar não está conosco. Está noutra paisagem. E para ter um corpo a mais, esse coveiro estará carregando cadáveres. Daí a pureza de coração é essencial na proposta de Jesus. Vejamos uma velha história chinesa. Lin casou-se e foi morar na casa da sua sogra. Nas tradições da China, a sogra deve ser servida pela nora. E normalmente as noras não gostam de servir as sogras. Somente que não raciocinam. Ela é nora hoje, será sogra amanhã. Então é só dar uma temporada, porque vai chegar a sua vez de ser servida. Mas ninguém deseja investir na vida. Todos queremos colher nas árvores que outros plantaram. E Lin, que amava muito ao marido e o possuía, começou a antipatizar a sogra, que era a primeira dona do seu marido. E o relacionamento foi deteriorando até Lin conseguir odiá-la. Mas era obrigada a servir, ou perdia o marido. Quando chegou ao verdadeiro extremo de horror, ela procurou um sábio, Yuan, que era idoso. Nem todo idoso é sábio, mas todo sábio deveria ser idoso. Ela procurou o Yuan para pedir um conselho. E o Yuan lhe disse, tem uma fórmula essencial. Qual é o conselho que você quer? Quero matar a minha sogra. Mas é necessário muito cuidado. Porque como todo mundo sabe da desavença que vige entre as duas, se ela morrer inesperadamente, já sabem quem é a autora do crime. Aconselhe-me, pediu a jovem ao ancião. Dar-lhe-ei algumas ervas venenosas. E dias alternados você fará um chá com essas ervas. Ele irá tomando, irá perdendo as forças, e 6 meses após, ela terá morrido. Mas há um detalhe. Muito cuidado para que não desconfie de você. Trate-a bem. Seja gentil. Mantenha o ar de que você a adora. E quando ela morrer, chore bastante, pelo menos. Faça de conta. E todos dirão que nora. E Lin veio para casa jubilosa. No dia seguinte, preparou o chá para a sogra e deu-lhe. E anotou numa caderneta a primeira dose. E deu-lhe outra. E foi tratando bem a sogra.
A sogra implicava com isso, com aquilo, e ela não dava importância, seria por pouco tempo. E foram passando os meses, ao terceiro mês, Lin percebeu que a sogra havia mudado. Já não era tão exigente, já não reclamava, já sorria para ela e até vez que outra chamava de filha. Então ela começou a gostar da sogra. Que coisa curiosa, ela não era tão má quanto parece. Mas continuou dando-lhe o chá. Se com ela estava bem, sem ela seria muito melhor. E deu-lhe o chá. E ao 5º mês ela percebeu que adorava a sogra. Mas a pobre da sogra estava morrendo. Ela correu ao Yuan e disse: ajude-me. Mas agora a quê? A não deixar minha sogra morrer. Mas por quê? É a única mãe que eu tenho. Ela é extraordinária, ela mudou completamente para mim. Não, Lin, não foi ela que mudou, foi você. O seu ódio é que era o seu inimigo, não era a sogra. A sogra apenas despertou esse sentido infeliz que você guardava no coração. Mas agora ainda tem jeito? Sim. Eu sabia que o tempo é o santo conselheiro. E aquelas ervas aromáticas que eu lhe dei são vitaminosas. Quanto mais ela tomava, mais forte ficava. Para você ter tempo de despertar. Então, não se preocupe. E o que eu faço com as ervas? Continue dando. Para ela ficar cada dia mais forte. O ódio, a nossa frustração, o nosso conflito é que é o inimigo. Nós projetamos no outro. Ontem uma senhora me perguntou em Mauá: o que é que eu faço para perdoar o assassino de meu marido? Ele matou na minha vista. Assaltou-nos aos dois. Olhou, sorriu e deu-lhe um tiro. As lágrimas aljofraram-lhe, correram-lhe. A voz embargou-se, ela tremeu, ficou pálida. Eu disse: perdoe-o. Mas é uma receita muito difícil de ganhar, a mais terrível receita. Porque o bandido matou o seu marido e está matando a senhora. Enquanto a senhora carregar o bandido no seu sentimento, ele estará lhe matando. Eu dei a ele a satisfação de matar 2. Pelo menos um. Que não pode voltar, mas a senhora tem que viver. Para provar ao bandido que o mal não predomina na vida. E que a noite é devorada pela luz e não ao contrário. Ela me olhou demoradamente e disse: mas eu não consigo. A senhora não quer. Faz bem a gente odiar alguém. Dá-nos uma certa euforia, já que eu não posso matar, odiarei. Já que eu não posso destruir, eu cavarei uma armadilha para ver destruir o infame. Ante Jesus. Lembre dele na cruz, os braços abertos, pelo crime de amar. O bandido devia estar drogado. E mesmo que estivesse no pleno uso da razão, ele é tão infeliz que não merece consideração. Proferi a palestra. Quando terminei, ela veio, deu-me um abraço e disse-me assim: talvez eu não o perdoe, mas vou tentar deixar de odiar. É o primeiro passo. Estava sorrindo. Eu disse: veja que coisa, a senhora está sorrindo. Estou? Eu digo: está. Estou sorrindo. É a primeira vez depois da morte do meu marido. Eu disse: vai em paz. É isso que é ser puro de coração. Atiraram-lhe nódoas. A força do mal derramou treva. Mas a luz da verdade fez que ela tivesse diminuído a grande noite. Mas logo depois chegou-me um rapaz e perguntou: o que o senhor me ajuda para eu poder confortar minha mãe? E eu perguntei: você deve me dizer qual é o problema. É que nós fomos assaltados e o ladrão matou meu pai. E eu não sei o que dizer à minha mãe. Ela não acredita na imortalidade da alma. Eu disse: mas acredita na presença do corpo. Diga para ela que cultive todos os anos admiráveis de convivência que teve com ele.
que não lamente os anos que não irá ter, mas que seja grata à vida pelos anos que teve. Porque pretendemos não ter nenhum problema nunca. A nossa felicidade é ser uma linha horizontal que não termina jamais. No mundo em que todas as linhas horizontais fizeram-se sinuosas. Porque a minha não. É comum alguém dizer, por que morreu meu filho? Meu filho. E por que não o seu filho? Se morrem os filhos de todas as pessoas. Então a pergunta não é por que morreu meu filho? Porque não morrerá meu filho. Ele vai morrer. É necessário que nós façamos certas reflexões pessoais. Sem essa ideia de que somos privilegiados ou de que somos superiores na orquestração da vida. Então eu disse para ele, e ela está aqui? Não, Senhor. Pois muito bem, meu filho, ame sua mãe. Diga que seu pai viajou, mas você ficou no lugar dele. Você está tão preocupado com ela assim, Senhor. Pois tente não substituir, porque pessoas não são substituíveis, mas compensar-lhe a ausência. Fique ao lado dela, fale-lhe com ternura. Não pode haver nada mais especial do que o amor de um filho masculino ou feminino. E que livro o senhor me recomendaria? Além da morte. Para que ela tenha uma ideia. Quando terminei a palestra, veio ele correndo. Ai, eu fui em casa buscar mamãe. Esta que aqui está. Então eu conversei com ela. Ela ainda está sob o impacto do choque. Só o tempo. Mas as sementes ficaram. E eu disse, a senhora é pura de coração. Essa dor profunda é do coração amargurado. Não deixe que na amargura entre o ódio, a vingança, que não resolve. Mata-se o animal, mas a peçonha permanece. Se vier o desejo de vingar-se dele, que ele seja assassinado ou encarcerado, não lhe traz o marido de volta em absoluto. Mas se a senhora se libertar da ideia do ódio, seu marido ficará sempre risonho ao seu lado. É o que Jesus quis dizer, bem-aventurados os puros de coração. Mas ele foi além, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia quero. Ele mesmo tem ocasião de dizer, quem não necessita de misericórdia? Certo dia conversava com Chico Xavier a respeito dos acontecimentos da lei de causa e efeito. E o venerando apóstolo muito suavemente disse, meu filho, se examinarmos o nosso passado e o presente de muitas criaturas, nem pelo amor nós merecemos reencarnar. O indivíduo que ceifa a vida de outrem, sem motivo, e motivo que tivesse, o indivíduo que calunia, que agride, que desonra, absolutamente consciente, ele sabe que está cometendo delito e sente uma certa euforia, nem o amor dá-lhe ensancha de reencarnar. Entra aí a misericórdia de Deus. Deus é amor. Mas a misericórdia está acima do amor, porque o amor é justo. A misericórdia é benigna. Na misericórdia há uma benignidade. Nós sempre diremos, sei de tudo. Mas apesar disso, aí entra o toque de misericórdia. É necessário que sejamos misericordiosos. Quantos inimigos nós temos? Todos, sem exceção. Mas que bom ter inimigo. É normal. Mas que maravilhoso é não ser inimigo de ninguém. Diz-me Joana de Ângeles com muita insistência, não te preocupes com os inimigos. Não gastes tempo mental. Aplique esse tempo mental em não seres inimigo deles. Se eles não gostam de ti, é perfeitamente natural. Está no seu nível. Numa jornada dessa natureza, é muito comum encontrarmos essas colocações terrificantes. Eu estava em Florianópolis, na semana passada,
Terminei a conferência, vieram as pessoas e um cavalheiro olhou-me, vis-a-vis, e me fez a seguinte pergunta: Seu Divaldo, eu quero que o senhor me dê uma explicação. Pois não. Por que eu não gosto do senhor? Eu disse: não sei, meu filho. Você é que deve saber. Eu vim aqui somente para lhe olhar de perto. Eu o detesto. E não tem motivo que eu saiba. O senhor pode me explicar? Eu digo: não posso. Porque você que está carregando veneno na sua cabeça, não sou eu. E fiquei compadecido. Claro que eu podia explicar. Há muitas explicações psicológicas. Primeiro, complexo de inferioridade. Os pigmeus odeiam os gigantes. Eu não sou gigante. Mas na mente dele eu seria. Então, como não pode competir, odiar para derrubar. É a projeção psicológica. Ele nunca me havia visto. Olhou fotografias, ouviu falar mal de mim, naturalmente. Então nós logo dizemos assim: foi alguma coisa de outra reencarnação. Não foi não, é desta mesmo. É o conflito da pessoa. É a inferioridade, no bom sentido da palavra. Então é necessário ter misericórdia. Ele saiu. Claro que eu fiquei um pouco aturdido, porque foi uma declaração de amor inesperada e pública. Várias pessoas me olharam para ver minha reação. Ele saiu e quando eu já estava à porta, ele chegou outra vez, me pegou do braço: eu quero lhe olhar outra vez, para ver se vou continuar detestando. Eu disse: eu lhe daria um conselho. Não vai me beneficiar, porque o seu mal não me atinge. Fique absolutamente tranquilo. E saber que você não gosta de mim também não me sensibiliza, porque nós nunca nos vimos antes. Você vai continuar não existindo na minha tela mental. Mas para você vai ser horrível, porque você vai carregar lixo. E quem carrega lixo intoxica-se. E quem se intoxica se envenena e morre. E eu acho que a minha vida não merece matar ninguém. Você é que está se matando. Ele me olhou e disse assim: mas o senhor não se incomoda com a minha antipatia? Eu digo: não. Por que não? Porque eu tenho pessoas que me amam. E eu não permito que o ódio dos maus diminua o brilho do amor dos bons. Quando nós temos alguém... Quando temos alguém que nos amam, e todos temos, por que nós valorizamos exatamente quem não gosta de nós? É desvirtuar e desconsiderar o amor que nos dão. Pessoas dizem assim: mas eu estou revoltada com isto. Ué, por que não fica favorável àquilo? É uma opção, são dois caminhos. Porque optamos sempre por aquele que nos amargura. Porque não temos misericórdia no coração, mas Deus tem. Daí é necessário ser misericordioso para alcançar misericórdia. Então vê Jesus: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que proporcionam a paz. Mas para proporcionarem a paz, eles devem ser pacíficos. Porque sendo pacíficos, estão em harmonia. E harmonizados, eles harmonizam. Nada de contágio mais poderoso do que o do contágio do bem. Quando nós nos acercamos de alguém que é bom, desejamos ser igual. Há uma empatia que nós nem sabemos explicar. Há uma onda de alegria que nos invade. Assim também ser pacificador é algo soberanamente nobre, porque nós nos tornamos um polo de energia, através do qual o bem proporciona a paz. Em latim, pacificare é fazer a paz, pax e facere. Então fazer a paz é carregar esse tesouro de harmonia íntima, e aonde quer que se esteja, estar-se sempre em paz. Faz muitos anos, eu li em seleções do Reader Digest, que no reino estranho, o soberano pediu aos artistas que pintassem uma tela representando uma cena de paz. E vieram as comissões para selecionar.
paisagens iridescentes, paisagens comovedoras, e 10 telas foram separadas. A vitoriosa foi algo perturbador. Era uma rocha à beira-mar, batida pelas vagas. Ali estavam as anfractuosidades do rochedo negro. E em uma das suas pequenas cavidades havia um ninho. E ali um pássaro cuidava dos 2 filhinhos naquela pequenina grota diante do abismo, da tormenta, do mar encapelado, absolutamente em paz. Então a nossa paz não irá depender do lugar onde estamos. Pessoas românticas me dizem, eu gostei de a Serra Gaúcha para ter paz. E leva todos os problemas para lá. Fica com o celular o tempo todo na paz. Então, como foi? É necessário que essa paz venha de dentro. Outros me dizem, Divaldo, você já foi a um spa? Eu nem sabia direito o que era. Eu disse, eu acho que uma vez em Gramado, eu estive num desses. E ele me explicou o que era. Eu digo, eu estive, um muito importante. Hospedaram-me num spa extraordinário. E aí eu vi quanto é maravilhoso ir ao spa. Porque a hora da refeição, a primeira refeição, trouxeram-me uma fatia de mamão tão fina como o meu dedo. Eu pensei, como era um hotel elegantíssimo, ali estavam vários artistas de determinada emissora, de poder e de grandezas. E então eu digo assim, meu Deus, aqui é a francesa. Daqui a pouco vem um tomate, vem isso, até acabar. Aí rápido, né? Mas eu tive que comer demorado, porque todo mundo comia demorado. Eu também. E o garçom me olhando. E eu disse para ele, muito obrigado. Ele já terminou de já. Então, bom dia. Eu disse, mas bom dia como? O senhor não está hospedado? Eu digo, estou em trânsito, meu filho. Eu vim fazer uma palestra ontem, eu vou viajar hoje, pelo amor de Deus. Eu vou viajar até Porto Alegre, veja aí o que é que tem. Quase não tinha nada, porque só tinha aquelas coisinhas para as pessoas emagrecerem e correrem e se desesperarem. E então eu olhei a felicidade entre ser gordinho e magrinho. Passou magrinho, porque aí já estava aquele café colonial, tão gaúcho, tinha de tudo. E eu estava permitindo o luxo de escolher. E passou um atleta e olhou, e foi olhando, e olhando. Eu disse, coitado, ele vai engordar de intenções, porque as intenções engordam. Então é necessário sermos também pacificadores, nesse estado de estarmos pacificados em nosso mundo íntimo. Aprendi com os espíritos essa receita. Diante de qualquer desafio, fazer a parte que me diz respeito. O resto é de Deus. Ele é meu Pai, é o genitor divino. E nesses momentos eu lhe digo, fiz a minha parte. Espero que o Senhor também faça a sua, porque a minha eu já cumpri. E normalmente ele faz a dele. Como afirmava o Abbé Pierre das comunidades Emaús, o notável frade francês. Toda vez que eu tenho um problema, eu grito por Deus e oro. E eu tenho a impressão de que ele não vai chegar em tempo. Depois que o problema passa, ele chegou 10 segundos antes e resolveu o problema. Mas nós queremos as soluções ao nosso modo. Não raro fazemos um pedido a Deus, não tive resposta. Eu digo, meu filho, o correio do céu também tem atropelo. Não é só o nosso correio, não. Até a internet está falhando toda hora. Então tenha paciência, espere chegar, ele vai ler. A correspondência é grande, vai devolver. E se não chegar em tempo, eu digo, responde na próxima vez. Não será só esta vez que você vai necessitar dele. Então fazer a paz é manter essa realização interior que planifica. Nem é importante que os outros saibam. Mas se nós chegarmos, nós irradiamos. Quem não gostava de estar assim ao lado do Chico, de Madre Teresa, da Irmã Dulce, dos nobres indivíduos, da ciência, da arte, em qualquer área em que exude a paz, a beleza,
Nós gostamos de pessoas belas, física, psíquica, moral, emocionalmente. Daquelas pessoas que nos irradiam aquilo que tem dentro, sem necessidade de dizer. Muitas vezes é melhor o silêncio ao lado de uma pessoa amada do que ficar dizendo bobagens que só vão complicar o relacionamento. Aprendermos a fazer silêncio para ouvirmos o amor. Aprendermos a fazer silêncio para escutarmos Deus. Então Jesus nos diz, com toda a propriedade, bem-aventurados os pacificadores. Narra o Evangelho, que logo depois que Jesus se foi, Pedro e João ficaram morando perto de Jerusalém. E certo dia os 2 apóstolos foram ao templo e meditando a respeito das palavras do amor não amado, quando eles saíam, os paralíticos que ficavam à porta, como é comum hoje nos templos religiosos, nas praças, um deles estendeu a mão e disse, dá-me uma ajuda, sou paralítico. E Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro para te dar. Mas o que tenho, dou-te, levanta-te e anda. O paralítico abriu os olhos, levantou-se e andou. Ele deu-se. Não deu do que tinha, porque não tinha nada. Deu daquilo que era. Levanta-te e anda. E o paralítico levantou-se e andou. Então, a partir daí, os enfermos eram colocados na calçada, para que ele e João, quando saíam do templo, a sua sombra caísse sobre os enfermos e curasse-os. A sua sombra. Era a imagem da projeção do sol, o seu magnetismo. Apertamos a mão de uma pessoa e tanto sentimos a perturbação como a harmonia. Olhamos a paz refletida nos olhos, a maneira tranquila de caminhar, de falar, de viver. Chamava-me sempre a atenção. Chico nunca se apressava. Eu nunca o vi correr. Em mais de 40 anos. Tinha aquele passo lento que me dava a impressão que não ia chegar nunca. E chegava. Às vezes atrasava um pouquinho, mas chegava. Então era aquele estado de harmonia. Um puxava o paletó, o outro puxava a manga da camisa, e o outro puxava a peruca, e o outro puxava... E ele olhava para o lado. Nada o perturbava. Porque a paz não se perturba, ela é o estado interior do indivíduo. Mas quando nós nos vestimos de paz, qualquer coisa rompe. Porque se alguém puxar com força, leva a nossa paz, é a vestidura. Então disse Jesus, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, mas como somente eu a posso doar. Eu demorei uns anos para penetrar nisso, todo dia eu reflexionava. Qual é a paz do Cristo que somente Ele pode dar? É essa autodescoberta, é esse cristificar-se, profano na linguagem esotérica e cristificado. Como é o indivíduo cristificado? É aquele que é santo? Não, não. Está santificando-se. Porque se ele já é, não tem lugar para ele aqui. Ele vai para os céus das tradições para cristificar outros. A nossa tarefa atual é de autocristificação. Uma irritação, quem não a tem? Uma criança insolente fazendo zoada ao lado da gente, a gente ri. Aperta os dentes e gostaria tanto que esses dentes fossem naquele bracinho. Então, a irritação. Acontece-nos a todos, pequeninas coisas. Uma pessoa insistente, nós explicamos e a pessoa não entende ou não quer entender. Ou foi mandada pelo Espírito das Trevas para nos perturbar. Porque há muita gente mandada pelo Espírito das Trevas para nos perturbar. Na Bahia nós temos um ditado, quando o diabo não vem, manda um. Ele não vem pessoalmente, mas manda um acólito. Eu estava na Guatemala, no mês de março passado. Já fui a Guatemala 30 vezes. E naquele dia o meu voo ao Panamá era às 3 da manhã. Saí da palestra, conversei com os amigos, levaram-me ao aeroporto, mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia. E eu fiz o check-in.
E adentrei-me para ir à sala, para ler, aguardar o momento do voo. Quando eu fui passando pelo setor de passaportes, estava um guarda aduaneiro com um mau humor tão terrível que se refletia na face. Então dei-lhe o meu passaporte e dei-lhe o ticket de entrada. Ele me olhou com esse mau humor e me disse com uma voz muito ríspida: o senhor não pagou o imposto de turismo? Eu disse: eu não sabia. Como não sabia? Ele disse: lá no check-in não me disseram nada. E então não está vendo ali a tabuleta dizendo que é para pagar? Eu, graças a Deus, tenho relativa paz. Eu disse de mim para comigo: eu vou dar uma lição neste homem, que ele não vai esquecer nem na outra encarnação. Mas aí eu sorri para ele e disse assim: aonde? Ali. Eu olhei para cá. Ele: ali. Ele ficou assim aturdido. Eu disse: aonde? Ali. Eu: o senhor me perdoe, mas eu sou quase invidente. Eu quase não enxergo. Já foi minha segunda experiência de cegueira. Eu quase não enxergo. Eu sei que o senhor é homem pela voz e pelo vulto. Não está enxergando ali? Eu digo: não estou. O senhor me desculpe de eu não enxergar. Ele mudou, porque não podia me condenar por ser míope. Então, o senhor me ajudaria a ir lá pagar? Aquela fera não teve outra alternativa. Saiu, pegou no meu braço e eu fui às cegas. Cheguei ao balcão. Estava lá a placa, eu não tinha visto. Então, eu tirei a carteira. E disse para ele: o senhor paga para mim, por favor? Mas apesar da cegueira, eu olhei a carteira. É natural, não é? A carteira não era recheada, mas eram os últimos cristãos. Ele pagou, grampeou, trouxe-me, chegou ao raio-x e disse uma coisa horrível. Quase que eu me voltei contra ele. Quando eu fui passando, ele gritou para o colega: pegue o velhinho aí. Ele é quase cego. Eu disse: meu Deus. Que madrugada, era 1 da manhã. Então eu tive que ficar. Peguei a pasta, peguei o laptop. As apalpadelas, é claro. E o outro veio e disse: o senhor não enxerga bem não? Eu digo: quer dizer, não sabe? Mais ou menos, mas mais ou menos. Então, ele disse: vou levar o senhor lá na gate. Eu digo: não, vou levar. Eu disse: ai meu Deus, o tiro está pelo contrário, pela colar. Levou-me. Quer que eu fique aqui? Eu digo: absolutamente, pelo amor de Deus, vai embora aquele homem ali. 2 horas se eu poder ler. De 1 às 3 eu ia cochilar. E eu queria ganhar tempo. Ele disse: daqui a pouco eu volto. Eu digo: não volte não. Imagina eu estar lendo e o homem chegar correndo. Não volte não. Volto, tenho que cuidar do senhor, que além de velho não enxerga. Muito bem. Então fiquei lendo, um olho no livro, um olho na escada. Meus amigos, na hora que fez a primeira chamada, lá veio o primeiro fiscal. Veio correndo, eu vi, mantive a atitude. Ele chegou e disse assim: senhor Franco, tudo bem? Tudo bem. O senhor me desculpa. De quê, meu filho? Eu estava com tanto mau humor. Eu estava hoje querendo criar um caso. Eu estava ali para criar uma confusão, para descarregar. E aí me contou o drama. Eu disse: o que é que isso lhe daria prazer? Jogava para fora o que estava dentro de mim, a minha vida e tal. Conversei com ele, segunda chamada. A última chamada, né? Que no Brasil a última chamada é repetida 40 vezes. 40ª última chamada, tal. E aí fui conversando com ele. Quando eu olhei, o homem estava chorando no meu ombro. Então veio a ternura, irmã da misericórdia. Eu pus a mão na cabeça dele e disse assim: não se aflija. Todos nós temos momentos infelizes. O difícil é saber separar o mal do bom momento. Volte para o seu trabalho. Vou lhe dar um presente. Eu sou espírita. E carrego sempre a obra que me conforta o coração. E o senhor consegue ler com muita dificuldade, mas consigo. Para isso aí eu faço um esforço e leio. Abro o Evangelho segundo o Espiritismo e dei-lhe de presente. Ele disse: desculpe eu não poder fazer uma dedicatória.
Os céus me perdoaram, porque o aeroporto podia cair em cima de mim. Então ele se foi. Era outra pessoa. Então ele voltou dali da escada e disse, vá em paz. E eu disse, e que a paz do Senhor fique com você, meu filho. Que é que nos custa ser pacificador? Então Jesus vai adiante. Bem-aventurados os tristes, aqueles que têm uma tristeza, atitude, e não aqueles que têm uma atitude de tristeza. O jogo é muito especial de palavras. A atitude de tristeza é não viver na algaravia, ser alegre interiormente e harmônico exteriormente. Logo depois, no outro módulo, nós veremos como agem os místicos, os crísticos e os profanos. Como fazemos um ruído desnecessário. E como a nossa tristeza é deprimente. É a nossa tristeza de ver o mundo tão agressivo e sofrido. E a nossa alegria de ser embaixadores de Deus no mundo triste. Essa é a atitude. A atitude de triste e não a triste atitude. A triste atitude é aquela da revolta, da amargura, da queixa, do desespero. Essa é uma triste atitude. Mas a atitude triste é ver o crime hediondo, a impunidade e a nossa ausência de recursos, o deboche, a desonestidade, o assinte, a indignidade onde não deveria estar, pelo menos na aparência, mesmo que não fosse em profundidade. É o grande momento de transição da terra. Essa atitude que nos coloca tristes é ver quão pouco podemos fazer pelos outros, devendo tudo investir para não nos tornarmos iguais aos outros que tombaram. Agora a atitude triste, deplorável, essa nós deveremos superar. Porque quando nós elegemos o bem, temos que abandonar alguma coisa. Aquilo que antes nos dava o prazer, o cigarro, o álcool, o desvario, o sexo desarvorado, as lutas pela posse. E dá uma certa melancolia por causa do desapego. Quantas vezes pessoas me dizem, eu gostaria tanto de ir hoje ao cinema, mas é dia de reunião mediúnica. Então dá uma certa tristeza. Mas essa tristeza é compensada pela imensa alegria de ter sido útil na sessão mediúnica. Ao terminar a reunião mediúnica, a pessoa diz, meu Deus, que maravilha, saio daqui eufórico. Entro triste e pesado e saio sorridente e leve. Mas também no outro culto religioso qualquer, na igreja evangélica, na igreja católica, na reunião budista, seja onde for, que encontre a paz, que encontre Deus, até mesmo fora de qualquer religião, onde encontre a harmonia e saiba e sinta que pode construir algo dentro de si e que esse jogo, essa renúncia foi tão compensadora. Então é a tristeza com Deus longe da alegria do vácuo da vida física. Daí bem-aventurados os tristes. Eles se alegrarão. E Jesus diz ainda mais, bem-aventurados que sofrem perseguição pelo meu nome, em nome da justiça. Bem-aventurados esses que sofrem perseguição, porque aqueles que sofrem perseguição quase sempre são vítimas de circunstâncias deploráveis. Essas perseguições insidiosas, eu te odeio porque não te posso derrubar. Eu te odeio porque te invejo a postura. Então todo perseguido não deve ficar magoado, deve ficar exaltado. Todo aquele que está sob o estigma da perseguição, de amigos e confrades, de irmãos, de inimigos, deve exultar, porque deles é o reino dos céus. E se essa perseguição for em nome da justiça, melhor. Sempre que eu viajo com Nilson de Souza Pereira ao exterior, quando ele tira o seu período para me acompanhar, ele é um espírito tão especial que não se interessa por nada, desde muito jovem.
Eu sou mais entusiasmado, sou mais baiano, ele deve ser mais paulista, sei lá, embora nasceu na Bahia. E então eu olho comigo, Nilson, olha que maravilha. Ele, e fico olhando pelo chão. Chegamos diante de uma estátua em Roma, eu fico olhando de alma aberta, Nilson, Versailles, Nilson. Ele, Eu digo, Ave Maria. Até briguei, eu digo, mas o que é isso? É depressivo crônico? Você tem que ir ao psicólogo? Não, mas eu estou me divertindo. E olhando para o chão, para eu não tropeçar. Cada um tem a sua mania. Enquanto ele olha para baixo, eu só olho para o alto. Estávamos um dia em Londres, ao entardecer, vinha de uma palestra, era verão, já devia ser umas 22 horas, mas ainda havia claridade. Saltamos do metrô, bem próximo ao hotel que nos hospedamos. Eu sempre penso, não nos leve, porque já, para não criar problema para os amigos. Então, nessa noite, tarde, ele estava olhando o céu de Londres, que raramente está transparente com estrelas. E não sei o que me deu na cabeça, eu olhei para o chão. Ele para cima e eu para baixo. Aí eu vi uma coisa dobrada no chão, digo, que coisa estranha. Abri, eram 80 pounds, 80 libras esterlinas. E eu disse, Nilson, olha o que eu achei. Ele disse, aonde? Eu digo, ali no chão. Ele disse, mas eu sou azarado. A vida inteira eu olhei para baixo. Na hora que eu levanto a cabeça, você acha, não é possível. Que explicação você me dá? Eu é que tenho que explicar tudo o que acontece. Eu digo, sei lá, seu guia levantou sua cabeça, o meu baixou. Como o guia da Inglaterra é São Jorge, Deus te pague, São Jorge. A rua deserta, perto de uma casa de câmbio, eu abri assim as 4 notas de 20 pounds e fiquei para ver se alguém estava procurando. Deve ter trocado o dinheiro, ao colocar na pochete, caiu. Eu imaginei, naquela época valia um pound de R$4,50, tanto a importância alta. Eu fiquei, meu Deus, coitado que perdeu o dinheiro, mas quem foi? Fiquei, muito obrigado, São Jorge, o que você quer que eu faça? Pelo menos aqui a diária do hotel já está salva e tal. Mas eu quero dizer a peculiaridade. Ele disse, mas eu não acredito. A partir de agora eu não olho mais para baixo, é só para cima. De cuidado para não tropeçar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. É fascinante este relacionamento afetivo, nós podemos olhar para baixo, olhar para cima, com o mesmo júbilo. E por fim termina Jesus dizendo, quem ouve estas minhas palavras e as realiza, encontra o reino dos céus. Que coisa, que regulamento. É um regulamento. Bem-aventurados os pobres, pelo Espírito, sem avareza, sem egoísmo. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Mas quem ouvir essas palavras, naturalmente se impregnam, e se as praticarem, estarão em plenitude, estarão no reino dos céus. E ele vai arrematar o seu lindo sermão com um grande finale. O reino dos céus não está fora, está dentro de vós. Viajar para dentro, descobrirmos-nos, autodescobrirmos-nos. Quem sou? O que é que eu vim fazer aqui? Como me comportar diante das situações mais calamitosas? Qual a melhor terapia que deverei exercer? Porque em nós estão as fontes da vida. Necessitamos do próximo nessa interdependência fraternal, mas nós somos co-criadores com Deus. Nós temos Deus em nós, e Jesus e a vida são termos de uma única e só realidade. A vida está em Cristo. Cristificar-nos, atingirmos esse momento de grande plenitude, é a proposta maravilhosa do reino de Deus. Mas não é necessário que sejamos importantes no mundo, que tenhamos coisas, que a nossa palavra seja iluminada. É importante que amemos. Então terminaríamos dizendo, Senhor, eu gostaria de ser como a Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem sempre mais belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, se eu não conseguir ser uma galáxia, deixa-me ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser
como uma chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Mas se eu não lograr, eu te quero rogar para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na desesperação. Senhor, eu gostaria de ser um jardim de flores, de todas as cores para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para atender à fome da humanidade. Mas na minha precariedade, se eu não puder ser um pomar, deixa-me ser uma árvore generosa que distenda galhos formosa sobre o chão. Eu desejei ser um trigal maduro para de pão repletar a mesa do ser humano. Mas, como ainda sou profano, não podendo ser um trigal, deixa-me ser um grão, que caindo no chão se multiplique no milhão e se transforme na bênção do pão. Eu gostaria de ser uma escada que levasse o herói às alturas, mas nas minhas amarguras nunca lograrei. Então eu te rogarei para ser o primeiro degrau. Eu gostaria de ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, para embelezar-se de alturas. Ó Senhor, como conseguir? Deixa-me ser então uma pedra, pavimentando o chão, por onde andem os lutadores de ocasião. Eu desejava ser um poeta, um esteta, um artista, um declamador, para cantar as glórias do teu amor, porém. Falta-me o éstero, o verbo, a magia, a sabedoria. Nessa impossibilidade, então, Senhor, eu te quero rogar para ficar na estrada, e quando alguém passar pelo meu caminho, ele diga de mansinho: olá, amigo. E ele me perguntar: quem és tu? Sou teu irmão. Dá-me tua mão, eu irei contigo, e passo a passo eu vá cantando: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Obrigado, Senhor, pelo que me das, pelo que me deste, mas pelo teu amor e vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores.